Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Aqui no Paracatu Rural nós já falamos sobre a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o documento exigido para que um produtor rural familiar possa adquirir, por exemplo, uma máquina, como dissemos aqui nesta semana. Para a emissão da DAP é necessário ter documentos pessoais de comprovação de renda rural e também um importante documento, que é aquele que comprova a posse e uso da terra. E é sobre isso que nós vamos prosear aqui hoje no Paracatu Rural. A medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, foi convertida em lei 13.465, de 12 de julho do ano passado, trazendo importantes inovações ao ordenamento jurídico. A lei dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e agora vamos ouvir a opinião de um político, deputado federal, o Valdir Colato, ele é de Santa Catarina. Eu queria chamar a atenção dos agricultores, dos prefeitos também, porque essa lei 13.465 da Regulação Fundiária Urbana e Rural, para mim, é uma das leis mais importantes no Brasil. Nós temos estatística da Secretaria do Patrimônio da União que mais de 50% das residências urbanas estão irregulares. E também no campo chega a 50% a 60%. Então nós precisamos resolver essa questão, dar um endereço, dar escritura para as pessoas, regularizar os loteamentos, as áreas da cidade que não têm essa condição de fazer um loteamento regular, que estão aí hoje sem ter a atualização, e no interior também, principalmente nos assentamentos da reforma agrária hoje, que são mais de 900 mil famílias assentadas e em torno de 70% delas não têm ainda o título definitivo da reforma agrária. Então nós queremos fazer a regularização, entregar os títulos para esses agricultores que estão mais de 30 anos esperando, eles possam ter então a sua independência, ter a sua escritura, poder financiar, poder colocar lá um empreendimento, um investimento na sua propriedade que hoje não pode. Então esse projeto realmente ele vem resolver o problema daqueles que estão lá numa posse, num assentamento, na beira de um rio, na APP, e que nós temos milhares de casos no Brasil, nos municípios, na área urbana e na área rural. E as pessoas devem procurar essa lei, buscar o entendimento de como ela é aplicada, ir nos cartórios, os cartórios já estão sabendo dessa lei, como é que é. Aqueles que têm dificuldade na renda podem fazer essas escrituras gratuitamente, apenas levando um mapinha da divisão do terreno, e aquelas comunidades do interior que não têm escritura poderão regularizar a sua situação. Então o Brasil precisa ser regularizado, as pessoas têm que ter um endereço e é importante que a gente tenha essa condição na cidade, no campo, na favela, no morro, aonde estiver. Nós temos que regularizar a situação das pessoas para terem a sua casa, o seu endereço, a sua escritura e ter mais tranquilidade nos investimentos e nas comodidades que precisa fazer na sua área para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. No Brasil, particularmente, a regularização fundiária de áreas onde são desenvolvidas atividades agrárias continua um problema a ser resolvido em maior ou menor medida em todas as regiões do país por diferentes motivos. A regularização fundiária é necessária porque facilita, ou em alguns casos, só ela que viabiliza o acesso a certas ferramentas de desenvolvimento agrário, por exemplo, crédito rural. A nova regra torna possível regularizar áreas contínuas maiores que um módulo fiscal, até 2.500 hectares. O texto permite que ocupantes anteriores a julho de 2008 participem do processo. A regularização fundiária é o procedimento administrativo pelo qual o Estado transfere ao ocupante da propriedade da terra devoluta, depois de cumpridos os requisitos legais. Terras devolutas são todas aquelas que não foram desmembradas do patrimônio público por meio de documento legítimo, pertencendo, portanto, ao Estado.
A transferência é feita por meio do título de legitimação da posse da terra. Para a garantia jurídica da propriedade, o beneficiário deverá dirigir-se ao cartório de registro de imóveis da sua comarca para efetuar a regularização. Toda pessoa que ocupa mansa e pacificamente uma terra comprovadamente devoluta poderá solicitar a regularização fundiária dessa área. O interessado deve procurar uma das unidades de atendimento, levando toda a documentação necessária. Para dar início ao processo de regularização, deverá ainda preencher um requerimento obtido na propriedade, na própria unidade de atendimento, e quitar o documento de arrecadação estadual, ou DAI. Os documentos exigidos podem ser encontrados no site da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, www.agricultura.mg.gov.br. O deputado federal José Silva, de Minas Gerais, alerta o pequeno produtor que passou pelo processo de reforma agrária a importância de regularizar sua documentação. Infelizmente, o Estado brasileiro, o governo federal, e eu falo de todos os governos, eles nunca fizeram a reforma agrária verdadeira. O que é uma reforma agrária verdadeira? É a família ter a terra para produzir, ter assistência técnica de extensionistas rurais, ter energia elétrica, estrada, habitação, saúde, condição de ficar no campo, ser feliz e ter uma qualidade de vida com sua família e produzir para o país. O que aconteceu no Brasil desde que iniciou a reforma agrária? Adquire a propriedade de várias formas e depois deixa as famílias abandonadas. E há uma tese de que se a família tiver o documento definitivo, que nós chamamos de título definitivo da propriedade, ele vai vender essa terra e novamente vai virar um latifúndio. Não é verdade, porque inclusive pessoas perderam as próprias vidas para que nós tivéssemos as famílias assentadas no Brasil. Então eu defendo, com a experiência de agricultor, de filho de agricultor, ser criado na roça e também de extensionista quase 30 anos da Emater de Minas Gerais, de que aquele agricultor que não tem o documento, ele não pode fazer a inscrição de produtor, ele não terá no futuro a comprovação até para se aposentar, ele não tem como vender para as compras governamentais, como da Conab, o PA, do Ministério do Desenvolvimento Social, para a merenda escolar. Uma coisa elementar, ele não consegue, por exemplo, vacinar o seu rebanho, porque ele não consegue comprar a vacina. Ou seja, ele não existe para o governo, ele passa a não existir como cidadão. Por isso, eu venho lutando para que todas as famílias assentadas tenha o documento da sua terra. Então, por isso, em Minas Gerais, nos últimos 15, 18 meses, foram entregues mais título definitivo, já que fazia 15 anos que não fazia entrega de nenhum, do que nos últimos 25 anos. E também os contratos de concessão de uso. E no Brasil, nesse ano de 2017, foram mais de 100 mil contratos de concessão de uso e mais de 15 mil títulos. Isso significa respeito e cidadania para os agricultores assentados da reforma agrária. Vão poder vender sua produção, vão poder ser cidadão, ajudar o país e produzir alimentos. Que é isso que eles querem e é o sonho de ter sua terra e ter segurança jurídica e viver feliz com a sua família. A regularização de terras rurais devolutas sem registro é um importante fator para a solução de conflitos sociais, garantia do direito à terra e a melhoria da qualidade de vida de agricultores familiares, promovendo a cidadania no campo. Além da garantia da posse da terra, o beneficiário passa a ter a possibilidade de acesso a várias linhas de crédito e de financiamento para o plantio, como, por exemplo, o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. Para saber mais, você pode procurar a Secretaria Municipal de Agricultura ou a Emater, que em Paracatu ficam no mesmo prédio, na Rua Rio Grande do Sul, próximo ao Colégio Dom Eliseu.